Mais um Isekai dessa temporada de animes, mas dessa vez, a gente não tem que matar o protagonista pra esse anime começar. Diferente dos outros, ele apenas vai ser summonado em um reino, e com poderes extremamente roubados. Mas nem ele mesmo sabe disso. Bom, nosso protagonista se chama Banasa, e em seu mundo, ele é apenas um mercador. E a primeira coisa que chama atenção nele é sua personalidade, que diferente dos outros, ele não tem preconceitos. E acredita que tanto os humanos quanto os demi-humanos deveriam ser tratados da mesma forma. Além disso, ele é tão gentil e inocente que chega até a dar agonia. E enquanto ele estava trabalhando em seu mundo, do nada, ele foi teleportado para um mundo completamente diferente, como um candidato a herói de número 198. E agora que o nosso anime já pode começar, o nosso vídeo também. Oi, eu sou o Alexandre, e se você gosta tanto de Isekai quanto eu, com certeza você vai gostar desse daqui. Então não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, para ajudar a gente a bater aquela meta de 1000 inscritos. Bebe aquele copão de água e bora de anime. Chegando nesse mundo sem entender nada, o padre já falou para o Banasa que ele estava no reino mágico de Clairoid, e ele era um candidato a herói. E imediatamente fez ele passar por uma avaliação, já que todas as pessoas que são summonadas nesse mundo voltam para o level 1 e recebem uma bênção divina dos deuses, já que só com o poder do herói eles vão poder destruir o exército das trevas. Mas assim que as suas estatísticas apareceram, todos se espantaram, já que ele não tinha recebido nenhuma bênção divina, e era apenas um cara comum. E novamente diferente dos outros, o Banasa ficou tranquilo e falou que aquele resultado era normal, já que ele era apenas um mercador. Então, gentilmente, ele pediu para as pessoas levarem ele de volta para seu mundo. Mas nesse mesmo instante, outro candidato a herói já tinha sido convocado, e as estatísticas dele eram simplesmente incríveis, já que todos os atributos estavam em 999, e o Banasa foi completamente ignorado. Depois disso, ele foi conversar com o rei daquele reino, pedindo novamente para voltar para o seu mundo. Mas o guarda do rei respondeu dizendo que isso era impossível e que ele nunca mais poderia voltar. E agora, ele teria que viver ali. E como uma maneira de recompensá-lo pelo problema, eles deram uma permissão especial para ele poder viver na floresta ao norte do reino. Mas ele não poderia falar isso para absolutamente ninguém. Então ele foi jogado dentro de uma carruagem e iniciou sua viagem até a floresta. Essa viagem iria levar um total de 20 dias. E acredite, ele tentou conversar com o carroceiro que levava ele, mas por ordem do rei, aquele demi-humano não poderia falar nada. Mesmo assim, ele conseguiu descobrir uma coisa importante. Naquele mundo, os demi-humanos não eram tratados como escravos. E nem mesmo existia o preconceito. E isso o deixou extremamente feliz. Chegando na floresta, o carroceiro lhe entregou uma sacola mágica. Sim, as famosas sacolas sem fundo que você pode colocar qualquer coisa lá dentro. E mesmo sem poder falar nada, ele gostou do Banasa e resolveu ajudá-lo, dizendo que ele deveria sair dali o quanto antes, já que existiam rumores que o exército das trevas estavam perto daquela floresta. Mesmo assim, o Banasa nem sabia para onde ir, então ele resolveu checar o que tinha dentro de sua sacola. E ele estava habituado com ela, pois mesmo em seu mundo, esse tipo de armazém já existia. Dentro dela tinha diversas coisas, mas como ele estava numa floresta, a primeira coisa que importava era sua segurança. Então ele tirou a espada de lá de dentro, que apesar de parecer bonita, é apenas um lixo barato. Nesse mesmo instante, 3 slimes apareceram, mas isso não deixou ele preocupado, já que slimes não são agressivos e eles também existiam no seu mundo passado. Mesmo assim, ele foi surpreendido, e esses slimes o atacaram. Mas facilmente, eles foram derrotados, e a sua espada já se quebrou. E ele ganhou experiência suficiente para subir para o level 2. E novamente, suas estatísticas apareceram. Mas ao invés de números, elas estavam sendo contabilizadas com um símbolo. Sim, o famoso 8 deitado. E se você não sabe o que significa um 8 deitado, provavelmente esse é o primeiro anime que você está assistindo. Mas eu vou te contar, é o símbolo do infinito. E vendo esse símbolo, a gente já sabe que o nosso prota já zerou esse anime. Mas no caso, é só a gente mesmo, já que o nosso prota não faz ideia do que é aquele 8 deitado. Além de tudo isso, ele também recebeu um guia de seu sistema de level, que iria instruir ele a respeito de suas novas habilidades e coisas que ele poderia fazer. E a primeira coisa que seu guia o avisou é que sua sacola mágica estava amaldiçoada, e um selo nela faria com que qualquer monstro o atacasse. E por isso, os slimes o atacaram. Isso também fez ele perceber que o fato dele estar em uma floresta com uma espada ruim e um item que faria com que qualquer monstro o atacasse, significava que alguém queria ele morto. Então, novamente com a ajuda de seu guia, ele tirou aquela maldição da sacola e ficou espantado com o quão fácil aquilo foi. Depois disso, ele falou que teria que achar um lugar seguro dentro daquela floresta, já que ele teria que se proteger.
Mas novamente, seu sistema o avisou, dizendo que aquela floresta estava completamente contaminada com uma concentração de malício, uma energia extremamente tóxica para qualquer humano. E por fim, perguntou se ele queria purificar aquele local. Mas isso o custaria 1/3 de toda a sua magia. Mas como o Banas estava apenas level 2 e pensou que não tinha tanta magia assim, ele falou que tudo bem, que a magia dele não deveria significar tanta coisa. Inesperadamente, uma magia gigantesca sai daquele local e toda a floresta é purificada. E novamente, seu level aumentou. E não foi para o level 3. Ele ter purificado aquela floresta fez ele evoluir até o level 376. E 1/3 de sua magia que tinha sido utilizada já tinha se recuperado. E toda essa situação fez novamente ele pensar que a magia dele realmente não era grande coisa. Por isso ela tinha enchido tão rápido. E esse é o momento que eu repito que a inocência desse cara dá muita agonia. Porque não é possível que esse cara ache comum upar do level 2 pro 376. Além disso, ele continua sem entender o que é aquele símbolo. E como toda essa situação estava deixando ele confuso, ele simplesmente resolve desativar a notificação de level up. E para vocês terem noção da dimensão da magia que ele usou, mesmo no reino, as pessoas já estavam sabendo. Sim, enquanto a princesa, filha do rei, estava dizendo que era injusto com o Banasa deixar ele em uma floresta, sendo que era culpa deles, que ele não poderia voltar para o seu mundo, um de seus magos entra e interrompe a conversa, dizendo que a magia sagrada mais forte de todas tinha sido utilizada. Aquilo deixou o rei feliz, já que finalmente eles conseguiram achar um herói que poderia chegar a uma magia tão alta a ponto de eliminar todos os demônios. Mas no mesmo instante, ele quebra a cara, porque seu guarda falou que a magia não tinha sido utilizada pelo herói loirinho, já que a origem dela era da floresta, na parte norte do reino. Voltando para o Banasa, como ele tinha sido proibido de viver dentro do reino, ele teria que tomar algumas medidas. E novamente, seu sistema o ajudou, dizendo que ele poderia mudar a sua forma. E esse danadinho não se conteve e resolveu testar a forma feminina antes. Mas rapidamente ele mudou de ideia, então tomou sua forma real. E para ser sincero, eu acho que ele praticamente só cortou o cabelo. E talvez tenha dado uma emagrecida. E depois disso, falando que agora queria ir para a cidade, seu sistema novamente falou para ele usar a magia de teletransporte. E chegando no reino com sua nova magia, ele fica espantado, pois de onde ele veio, essa magia só podia ser utilizada pelos magos mais fortes que existiam. E já nesse mundo, qualquer um podia utilizar, porque na cabeça dele, ele é simplesmente um fracote. E se ele consegue usar ela, todo mundo também consegue. E bom, agora que ele teria que viver nesse mundo, ele precisaria de dinheiro. Então ele foi até a guilda de aventureiros, procurar por um serviço. Chegando lá, ele foi logo se registrar. Mas ao invés de passar seu próprio nome, ele teve que inventar um. E o primeiro que veio na sua cabeça foi Fleo, que por sinal, era o nome de seu antigo cachorro. Depois de se registrar, ele foi logo ver os pedidos, já que ele queria começar a ganhar muito dinheiro o quanto antes. Mas assim como no mundo em que ele veio, a guilda funcionava do mesmo jeito. E ele só poderia pegar os pedidos de rank E, e conforme ele fosse subindo de ranking, as recompensas também aumentariam. Então por hora, ele só podia ficar com os pedidos mais fáceis e menos lucrativos. Mas inesperadamente, enquanto ele estava se decidindo, uma garotinha de cabelo branco chama a atenção dele, e de todos que estavam no local. Ela estava pedindo para que alguém levasse ela até a floresta que fica no norte do reino. Mas nenhum aventureiro queria levá-la até lá, já que era nessa floresta que, teoricamente, o Exército das Trevas estava. Para piorar ainda mais a situação dela, ela não tinha muito dinheiro. Mas assim que o Banas escutou que a família dela morava por perto, ele ficou com dó. E mesmo diante de todas aquelas situações, ele resolveu ajudá-la. Mas ele com certeza escolheu a pior maneira de dizer que ajudaria. Ele disse que iria levar ela com magia de teletransporte. E como a garotinha tinha a atenção de todos os aventureiros que estavam em volta, eles ficaram extremamente assustados com o que escutaram, já que a magia de teletransporte com certeza é uma das mais fortes que existem. Enquanto nosso prota pensava no que estava acontecendo, uma cavaleira e seu grupo já chegam apontando a espada para ele, perguntando o que exatamente ele queria fazer com aquela garotinha, já que com certeza ele não podia usar essa magia. Então, apesar de ser um mal-entendido, a única opção que sobrou é que o nosso prota era um tremendo de um tarado. Mas o Banasa pensou extremamente rápido, e como ele não queria chamar atenção, ele falou que as garotas poderiam ir com ele, já que ele não era nenhum cara suspeito e muito menos tarado. Então, em uma rua isolada, ele utilizou sua magia e teleportou todas as garotas até a floresta. E assim que eles chegaram lá, todas as garotas ficaram surpresas. Se ajoelharam e pediram desculpas pelo mal-entendido. E a maga do grupo, que com certeza foi a que mais ficou espantada, perguntou se ele era um mago de alto escalão. Mas diferente delas, a garotinha já foi em direção à floresta. E ela estava se perguntando onde o Malicium tinha ido. E por que ele não estava mais lá. Além disso, ela também falou que não sentia a presença de nenhuma besta mágica por perto. E o Banas, em toda sua inocência, iria responder a garotinha. Mas antes disso acontecer, seu sistema o avisou, dizendo que era muito perigoso avisar um demônio que ele tinha usado uma magia de purificação.
E nesse mesmo momento, a Cavaleira e seu grupo já estavam prontos para matar a garotinha, pois elas já tinham entendido que ela era um demônio, já que a própria guilda já tinha avisado os aventureiros antes, dizendo que tinha uma garotinha suspeita que queria viajar até a floresta. E mudando completamente sua expressão, a garotinha se transforma em um grande lobo branco que deixou todas as cavaleiras aterrorizadas, já que essa transformação, mesmo entre os demônios, não era comum. E na verdade, ela era um Fenrir que fazia parte do grupo dos Quatro Infernais. E a missão dela era observar os inimigos, além de achar comida. Mas agora, ela teria que matar todos eles. Então, liberando o Malicium de seu corpo, ela deixou a Cavaleira e todo o seu grupo completamente imobilizado. A força daquela aura era tão grande que elas não conseguiam lidar com aquilo, e mal conseguiam respirar. Mas obviamente, isso não afetou o Banasa. Ele era o único que conseguia se mexer. Então, enquanto ela atacava, ele tentava proteger as garotas. Mas mesmo ele sabia que não iria conseguir fazer isso. Então, novamente, ele teleportou todas as garotas de volta para o reino e ficou sozinho para lutar contra a menina lobo. E falando que iria testar todas as suas novas magias, o app termina. E como sempre, a gente tem que esperar para ver a continuação. Mas isso é claro, se vocês quiserem. Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Se esse vídeo aqui bater 50 likes, eu trago a continuação para vocês. Ou se vocês pedirem muito nos comentários. E antes desse vídeo acabar, a gente não pode se esquecer da nota para esse episódio. E nem de beber aquele copão de água. Como sempre, eu sou muito suspeito para falar de Sekais, já que a maioria deles me encanta muito. E esse aqui não foi diferente. Por mais que esse anime pareça extremamente clichê, eu gosto muito disso. E eu tenho uma boa ideia do que vai acontecer daqui pra frente. E como quando eu tava assistindo eu nem vi o tempo passar, a minha nota não pode ser outra, além de 10/10. Mas me diz vocês, qual nota vocês dariam pra esse app? E o que vocês estão esperando pra continuação desse anime? Obrigado a todos vocês que assistiram até o fim. Tamo junto! Fui!